Olá, você que acessa as plataformas do jornal O Estado MS. Eu sou Rafael Belo e o episódio de hoje do podcast Entrevistando é com o ex-governador de Mato Grosso do Sul, Zeca do PT. Zeca, é um prazer receber você aqui, muito obrigado. Satisfação é minha, prazer enorme estar aqui com vocês, poder conversar com as pessoas que nos assistem, num momento particularmente rico, né, da história do Brasil, rico do ponto de vista dos enormes desafios que o povo brasileiro tem pela frente em função da realidade que vive, dos dramas, das necessidades, de um quadro internacional confuso, né? Então, acho que é oportuno a oportunidade que vocês dão de poder estar aqui. Zeca, antes de falar dessas oportunidades políticas, vamos falar um pouco do Zeca. Sim. Como que está o Zeca hoje? O que o Zeca está fazendo? Acabei de completar 72 anos. Parabéns, no dia Zeca. 24 de fevereiro, dizia Dona Assunção, minha afinada mãe, às 10h30 da manhã de 1950, lá numa charqueada, na beira do Rio Paraguai, em Porto Murtinho, eu vim para os desafios da vida, né? Me sinto, aos 72 anos, muito motivado, né? Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista familiar, me sinto como um guri. Eu sou uma pessoa que me cuido, né? Eu diariamente faço atividade física, eu ando a média de 6, 7, 8, 9 quilômetros por dia, né? Eu durmo cedo, acordo cedo. Quando eu estou na piscicultura, no sítio onde a gente produz peixe, nós temos 2 pequenas propriedades aqui em 2 Irmãos do Buriti. Uma de 20 hectares que nós produzimos frango em cativeiro, como integrados do frigorífico de frango de Sidrolândia, e temos uma outra propriedade também em 2 Irmãos de 110 hectares, das quais 30 são dedicadas à criação de peixe em cativeiro, né? Nós moramos praticamente lá, eu e Gilda. Além dessas 2 atividades, nós temos uma pousada de um rancho que existia lá em Porto Murtinho, na beira do Rio Apa, onde em 1997, a pedido do Lula, nós levamos Lula para pescar. Eu era deputado estadual de 2º mandato, já tinha uma certa relação com o presidente Lula, então presidente do PT. Um belo dia, chegando em casa, me liga, dizendo que eu quero ir pescar aí, no Pantanal. Liguei para o meu irmão, que era o prefeito de Porto Murtinho, o Heitor. Falei para o Heitor do pedido do Lula. Heitor era amigo particular do dono desse pesqueiro, saudosa figura, finado Manelão, homem lá de Americana, São Paulo, homem muito rico. Resultado, fomos para lá pescar, em 97, um grupo de amigos de Lula, nosso. Logo no início de 98, esse senhor resolveu vender o pesqueiro, são 3 hectares, coisinha pequena, mas um paraíso. Nós compramos um condomínio com 8 sócios. Logo em seguida, no final de 98, me elejo governador. Eu não tinha propriedades, né? Nenhuma, nem um sítio, nem nada. Eu sou bancário. Aliás, minha única aposentadoria é como bancário. Eu não tenho pensão como ex-governador, não tenho aposentadoria como ex-deputado, apesar de ter sido vereador, deputado estadual, federal, governador durante 8 anos. Sou bancário do Banco do Brasil, aposentado. Quando terminou meu mandato, eu ia para lá durante o mandato, descansar, passar finais de semana. Fomos arrumando devagarzinho durante 8 anos. Quando terminou o mandato, eu cheguei para os parceiros e eu queria trocar uma pousada. Resultou na pousada. Resultado disso tudo, nós sobrevivemos hoje da pousada, da piscicultura, que é onde nós produzimos peixe, vendemos peixe principalmente para pesca e pague, né, do estado, da região aqui de Sidrolândia, Campo Grande, enfim, e dos aviários. Muito feliz com isso. Então, eu tenho uma carga de atividade que eu me imponho aos 72 anos, que me faz muito bem. Eu chego no final da tarde cansado. Além disso, você pode perguntar, mas o que mais que você faz? Eu leio. Nesse ano eu já li, já estou no 4º livro, 4º ou 5º livro.
Este ano eu li a biografia do João Goulart, emprestei para o irmão meu, para o Heitor. Eu li um livro fantástico chamado Por Quem os Sinos Dobram, que conta a história da Guerra Civil Espanhola. Fantástico. Tem um filme, né? Tem um filme. Eu quero ver o filme, me disseram que é muito bom. Eu li A Revolução dos Bichos, ótimo, que é fantástico também. E li o livro que originou, dizem que originou o Big Brother. Eu li 1984. Excelente também. Tenho muitos livros, estou lendo agora Crime e Castigo. Exato. Então, assim, minhas atividades, além de curtir os 5 netos, né? Nós temos, eu e Dona Gilda, 3 filhas, a Tiara, a Janice e a Thaisa. Temos 5 netos. A mais velha vai fazer agora em maio 15 anos. A Maria Liriá, que pretende fazer medicina, fantástica. O Pedro Orcírio, o segundo. A Aimee Valentina, a terceira. Daí nós temos o Calil, da mais nova, o Calil, e a Ana Cecília. Adoro essas coisas, adoro. Zé, como que você entrou para a política, né? Foi um dos fundadores do PT, Sou um dos fundadores do PT. Eu tomei posse no Banco do Brasil, em Porto Murtinho, em 1973. Eu era soldado do Exército lá, incorporei em 69, um período muito difícil da minha família. Meu pai tinha saído da fazenda, não trabalhava. E em 64, eu tinha 14 anos. Em 65, 66, eu comecei a trabalhar como office boy na prefeitura da cidadezinha. Eu sempre gostei de desafios. E vale a pena lembrar o primeiro. Eu era office boy na prefeitura de Murtinho, e um belo dia, não sei por que razão, apareceu lá um deputado, era o velho Mato Grosso, capital Cuiabá, um deputado estadual já falecido, chamado Edson de Brito Garcia. E por alguma razão ele acabou indo, a cidadezinha parou a visita de uma autoridade. Por alguma razão ele foi para a prefeitura bater uma correspondência, um ofício. E eu no meu cantinho olhando, e ele batia aquela máquina Olivetti, manual, com uma rapidez, sem olhar para o teclado. E eu no meu canto fiquei pensando e sonhando, falei, vou bater máquina igual esse cara. E bati. O prefeito, finado Luluca, me emprestou um manual. E eu tinha chave, porque eu limpava o piso da prefeitura. Eu ficava, às vezes, sem almoçar, ficava até a tardezinha, até a hora de ir para o colégio, batendo. E quando eu fui fazer o concurso do Banco do Brasil, em 72, aqui em Campo Grande, fui o único que passou de Murtinho, minha maior nota foi em datilografia, 9,8. Batia. Tocava samba, modéstia à parte. Então, eu fui para o quartel, fui trabalhar na prefeitura, fui para o quartel. Logo saí cabo, fui o primeiro a sair cabo. Em 71 abre a agência do Banco do Brasil em Murtinho, em 72 abre o concurso nacional, o auge do Banco do Brasil. E eu falei assim, eu não vou ficar no quartel, não. Estudei 2 meses, quase fiquei louco. Fiz mais de 1000 exercícios de matemática financeira e passei, fui o único a passar. Fiquei lá em Murtinho até 77, não entendi absolutamente nada de política, como qualquer guri do interior em pleno regime militar. Fui para o interior de São Paulo, quis Deus, o destino, fui parar em São Paulo, transferido pelo Banco do Brasil, e lá tinha um campus avançado da Unesp, e tinha história, tinha filosofia, essas coisas, e eu comecei a conviver no banco com muita gente que tinha já E como eu morava na República, com alguns amigos, um deles inclusive está aqui trabalhando comigo, o famoso Mândio, eu comecei a ler. Fui conhecer jornal, de televisão, que não tinha isso em Murtinho. O primeiro livro que eu li, aliás, os 2 primeiros livros que eu li, eu indico para muita gente. Um foi A Ilha, de Fernando de Moraes, e o outro foi a História da Riqueza do Homem, de um americano chamado Leo Huberman. É fantástico, desde a sociedade primitiva, da sociedade de troca, o processo todinho da evolução, das relações humanas e comerciais entre os seres do planeta, né? Os diferentes países.
fui me educando politicamente. Nesse período surge o ABC, um novo líder, as greves contra o regime militar. Eu me apaixono por aquilo, né? Uma vez fui a Marília ver um ato do Lula. O Lula apoiou Fernando Henrique em 78, eu estava lá. Fui para lá em 77 e voltei em 79. Quando cheguei aqui, já cheguei com um movimento pró-PT lançado. O Lula lançou o movimento da construção do próprio Partido dos Trabalhadores. Uma ideia fantástica, que me apaixonou. Eu vim para cá para fazer oposição sindical, fui dirigente dos sindicatos bancários e fundar o PT. Em 82 eu fui candidato. As pessoas tinham um medo enorme do PT. Tem até hoje, né? Hoje muito mais ódio do que desconhecimento, né? Fui candidato a deputado, não elegemos ninguém, era voto vinculado. Você votava no governador, tinha que votar até o vereador, né? Nós tivemos um candidato muito bom, mas não fez voto nenhum, chamado Antônio Carlos de Oliveira. Ganhou o doutor Wilson, que disputou com o Zé Elias. Eu continuei no PT, fui para o sindicato. Em 88 fui candidato a vereador, fui o vereador mais votado do PT e um dos mais votados do PT em Campo Grande. Mas nós não fizemos legenda. Aí fomos para a eleição dos sindicatos bancários, nós perdemos por 114 votos. Uma chapa da CUT, o pessoal tinha medo da CUT. Aí veio a eleição do Lula, nós fomos para o segundo turno, perdemos para o Collor. Aí eu falei para a dona Gilda, nós já tínhamos as filhas, falei, vamos embora para o interior, vamos trabalhar lá em Jardim. A ideia era Jardim, a metade do caminho entre Murtinho e Campo Grande. Dar uma vida do interior para nossas filhas, você vai dar aula, dona Gilda, professora aposentada, eu vou trabalhar no banco, vou advogar, e vamos tocar o PT à noite, pá. Aí o pessoal, sai candidato, sai candidato, sai candidato. Na última hora, saí candidato e me elegi, fui o primeiro deputado estadual do PT. Eu digo para você, eu sou uma anomalia, um corpo estranho na política. Eu sou extremamente tímido, não gosto de festa, de convívio muito grande. Muita gente me diz, bom orador, mas eu tenho uma vergonha enorme de falar em público. E na família, meu finado pai foi um homem humilde, mas foi vice-prefeito, depois prefeito nomeado lá em Porto Murtinho. Eu era o azarão, né? Na verdade, os figuras da política era o Heitor, que é promotor de justiça, hoje aposentado, brilhante, inteligentíssimo, e o mais velho, que é o finado Osório, que já faleceu. E, de repente, deu Zeca, né? Então, fui 2 mandatos, e nunca tive apego a cargos, né? Eu sou um homem, graças a Deus, eu falo assim, Deus me deu 2 virtudes, uma humildade, eu detesto a arrogância, detesto essa coisa do comportamento autoritário, de achar que os outros sempre têm que estar por baixo, que nunca se iguala, e outra coisa, além da humildade, não tenho soberba, não tenho orgulho de nada. E aí eu fui candidato me elegi deputado, em 92 fui candidato a prefeito, quando o Juvencio ganhou da Marilu. Eu quase fui para o segundo turno, só tinha eu de deputado, não tinha nem vereador, nem elegemos 2, Benhur e Teruel. Em 94, muita gente sai candidato a governador. Eu falei, não, vou ser deputado. Elegemos 3, eu, Benhur e o Prego, já fomos crescendo. Aí chegou 96, eu falei, Benhur, sai candidato. Benhur brilhante. Não sei o quê. Eu falei, então sai do meu vice. Nós ganhamos a eleição, a mão grande do André levou. Todo mundo conhece. Dividimos essa cidade no meio, sem nada, na rua, na emoção. Né? Era o auge do PT militante. Aí veio 98, 97, quando o Lula foi pescar lá, falei, presidente Lula, eu vou ser candidato a governador. Você está louco? Você vai perder. Eu falei, não tem importância. Ué. Eu não tenho apego a poder, essas coisas. Acabei sendo candidato em as eleições. Fui governador durante 8 anos. Muita gente, sai senador. Eu falei, não, eu quero parar. É bom botar o pé no chão. Né? Aí acabei sendo vereador. Muita gente, você foi governador e agora é vereador. Está se rebaixando, como se política fosse uma coisa de quartel, né? Soldado, cabo, sargento, tenente, sei lá o quê. Eu falei, não, eu acho que é uma das coisas mais brilhantes ser vereador. É o contato direto com o povo. Fiquei 2 anos lá, me elegi deputado federal mais votado da história do Estado. Esse é um pouco da minha caminhada.
E Zeca, você fala do seu trabalho, da sua obstinação, quando você tinha um foco aí, pela sua história é óbvio ver isso, que você ia lá e dava um jeito de conquistar aquilo que você tinha em mente. Verdade. E eu fui assessor de imprensa de alguns partidos e eu lembro que a gente chegava no interior para fazer alguma convenção e o Zeca já tinha passado por lá. Esse é um dos seus segredos, né, Zeca? Você está com o povo, você já está no interior, você ia nas câmeras, as pessoas falam, não, o Zeca passou por aqui. Eu sempre estou andando com Dona Gilda, viajando, aqui em Campo Grande, nas ruas, aqui nós já caminhamos. Eu caminhei, literalmente, sem nenhuma falsa modéstia, essa cidade inteira. Eu sempre fiz minha campanha. Nós introduzimos uma campanha de rua, olho no olho, entregando papel. No estado também, rara, mas muito rara, deve ser a Câmara Municipal de uma cidade do interior, pequena, média ou grande, que eu não tenha visitado, além de andar nos bairros das cidades, né? Isso me orgulha muito, porque até hoje as pessoas, mesmo fora da política, as pessoas, Zeca, né? Os índios vão lá na piscicultura comprar peixe, o pai Zeca, a mãe Gilda. Por quê? Por essa relação, ia nas aldeias, nós entregávamos segurança alimentar, programas que davam dignidade a essa gente. Você fala Guarani, né? Falo Guarani e falo um pouco do idioma também dos terenas. E como que você vê essa relação dos indígenas? É que agora, esse ano, está vindo aí a década das línguas indígenas que a Unesco está fazendo. São apenas 200 hoje. Como que é a sua relação? Nós temos a segunda maior população indígena do Brasil, né? Eu preservei uma relação que vem da minha infância, na fazenda onde meu pai trabalhou muito tempo. Lá, na verdade, a gente não tinha ideia naquela época, não tinha essa compreensão. Lá deve ter sido uma redução dos povos terenos, porque tinham várias famílias, então a gente brincava. Não tinha diferença, né? E ali eu aprendi a falar várias palavras da língua terena. O Guarani vem mais da minha infância em Porto Murtinho. E é gozado por muita gente, fala assim, o Zeca Paraguai. Não tem uma. Me orgulharia muito, adoro o Paraguai, adoro o povo paraguaio. Mas minha descendência, a origem é gaúcha. Meus avós, tanto por parte do meu pai como da minha mãe, vieram em 1895 de São Borja, correndo das sucessivas revoluções, a última delas em 1883, chamada Revolução da Degola. Os Miranda dos Santos vieram de lá, vieram parando, a família do meu pai e da minha mãe ficaram em Bela Vista. Eles nasceram lá, se casaram lá em 49, foram para Porto Murtinho para tomar conta dessa fazenda onde eu nasci. Zeca, o que mudou a ideia do PT de lá para cá? Mudou alguma coisa dessa ideologia deles? Eu acho que o PT se afastou muito da base, se profissionalizou muito. Nessa época que nós organizamos o PT, o forte eram chamados núcleos de base. Nós íamos lá no bairro, cada um de nós, os dirigentes, era responsável por um determinado número de núcleos. Nós levávamos escrito documentos, livros, para fazer leitura coletiva, para discutir trechos. Ou seja, para nós, para mim ainda para muita gente né? Não sou diferente de ninguém. A política é um instrumento de libertação, a partir da consciência que você adquire, de perceber que as contradições postas na sociedade que a gente vive não vai levar uma grande parcela a lugar nenhum, a não ser nascer, viver e morrer trabalhando, sem nenhuma perspectiva. E tem um monte de gente que acha que isso é absolutamente normal. É uma tristeza. Aliás, muito dessas coisas, cara, se agudizou. O preconceito social, o preconceito racial, o preconceito econômico. Você fala com gente formada, você fica assim, mas será que esse cara pensa isso mesmo? Não é? Então, eu sempre dizia para o pessoal, as eleições, a disputa eleitoral para nós, além do nosso interesse de querer eleger nossos candidatos, que a gente confia e tal, tem que ser um momento de reflexão e de debate sobre tudo, sobre economia, sobre a vida, construir a consciência coletiva do povo saber resistir, saber lutar. A origem do PT está nessa, quando diz nos seus
nos seus documentos de origem, de que a democracia ou nós construímos pela nossa própria mão, ou então não virá. E não é só a democracia política, claro que ela é fundamental, o direito de a gente, a cada 2 anos, cada 4 anos, escolher o vereador, o prefeito, o deputado, fantástico, fora disso é ditadura, é o povo que escolhe em tese, né? Em tese, mas essa democracia, na medida do possível, tem que ser aprofundada para a democracia econômica, para dar oportunidades aos pequenos de poder crescer. Aliás, o enorme desgaste que Lula e o PT carregam é por causa disso. Quantas vezes eu ouvi gente bacana dessa cidade dizendo: vocês do PT são culpados, a gente vai para o aeroporto, todo mundo quer andar de avião, como se o avião fosse para alguns. A gente não consegue mais andar de carro, porque a cidade está entupida de carros populares, querem dar carro para todo mundo. Uma vez, uma determinada pessoa disse: Zeca, eu estou envergonhado. Eu falei: por quê? Porque minha filha estuda na Universidade Federal, voltou para as aulas ao lado dela, senta a filha de um índio. Dá para acreditar? Não dá. Não dá. Então, essas coisas, vai, de repente, você vê muitos desses, de repente, votando naquele que lhe oprime. Então, a política é interessante, né? Te leva para te dar a oportunidade de realizar coisas que você sonha, mas também te machuca muito. E quando não tem o que falar, a tendência normal é generalizar e te jogar na vala comum. Para muita gente, eu sou dono de fazenda. Ontem um cara dizia para mim que o pessoal fala que você é o terceiro homem mais rico do estado. Eu tenho uma propriedade de 110 hectares, tenho uma de 20, acabei de contar para você aqui, e uma pousada instalada em 3 hectares. Eu vivo e vivo bem, modéstia à parte, com tranquilidade. Não tenho nenhuma pretensão de ser rico. E não sou contra quem é rico. Tem que acabar com essa história. O PT esquerdista nada. Não somos contra. Eu quero crescer. Estou trabalhando para isso. Aos 72 anos, fui contratado por uma empresa. Para trabalhar. E vou trabalhar, vou viajar. Vou ser quase como vendedor. Está prestando consultoria. Estou prestando consultoria. É uma empresa grande. Vou começar a vender os produtos aqui no estado, porque interessa. Me sinto orgulhoso disso. Fui governador, fui deputado. Então, não tenho. Como não tenho o que falar, porque as marcas que eu deixei foram de inclusão social, de desenvolvimento na educação, na saúde, na inclusão social, na geração de emprego, na industrialização. Então, transforma isso num debate mesquinho, tacanho, covarde. O Zeca é rico, o Zeca roubou. Então, essas coisas vão te machucando muito. É que nós estamos num ano de eleição, né? Então não tem como não falar disso. Claro. Enquanto, se for concretizada a sua pré-candidatura a governador, o que você vai fazer diferente? O que você vai repetir, Zeca? Eu estou pedindo, até porque eu não estou absolutamente abdicando da minha pré-candidatura. Não tenho dinheiro, portanto não tenho pesquisa. Mas tenho informação de pesquisas de outros, de que eu desponto bem, todas elas parelho lá em cima, né? Aliás, uma das razões de ir para São Paulo amanhã, além de conversar com o patrão da empresa que eu estou trabalhando, eu estou pedindo uma conversa com o presidente Lula, com um grande amigo, além de tudo, né? Expor para ele essa situação. A campanha aqui, por mais barato que seja, 20 milhões de reais. Eu não tenho 100 mil. Como que eu posso sair convidando lideranças do PT e dos partidos que provavelmente vão estar na federação para ser candidato a deputado estadual federal, se eu não tenho como garantir uma estrutura básica para ele poder fazer a campanha? E precisa. Então, essa definição eu preciso ainda. Mas, além disso, até porque eu acho que a gente pode resolver, se Deus quiser e Deus ajuda quem madruga, eu também pedi ao PT já montar grupos de trabalho para a gente poder fazer um diagnóstico da realidade que o Estado vive hoje, do ponto de vista da inclusão social. O que mais? Nós, em 8 anos, criamos programas que, com certeza, até hoje são muito fortes na memória dos mais pobres. Segurança alimentar, você lembra dele?
Eram 70 mil famílias contempladas de início com uma cesta de 40 quilos de comida, da comida que a gente come em casa. Arroz, feijão, macarrão, sardinha, charque, feijão, óleo, até erva mate para o tererê, eu brinco. Né? O Bolsa Escola para as crianças, para as famílias mais pobres que tinham criança em idade escolar, obrigatoriedade de botar a criança na escola, de fazer o acompanhamento. Daí nós percebemos que o Bolsa Escola permitia essas crianças estudar, mas daí não tinham condições de fazer o cursinho, porque é caro para as famílias mais humildes. Criamos o cursinho popular, que levou um monte de jovens, filho e filha de trabalhador para a universidade. Aqueles que não foram para a universidade pública não tinham dificuldade para pagar a universidade particular. Nós criamos a Bolsa Universitária. O Estado, o governo, pagava 50% para a Uniderp, na época, para o Dom Bosco, para as universidades particulares que faziam convênio, elas eram obrigadas a dar 25% de rebate. Ou seja, de R$1.000 de uma mensalidade, a família que era contemplada pagava 250. Então, isso eternizou na cabeça desse povo. Nós temos que repensar isso, se é possível voltar, se não é, como que vai ser. A mesma coisa na infraestrutura. Estava conversando com o governador e tenho uma admiração grande pelo Reinaldo. Acho que faz um grande governo. Né? Ele falou, Zeca, Fundersul hoje é uma fortuna. Quem teve a coragem de criar o Fundersul foi nós. Fundersul, o FIS, Fundersul na área da infraestrutura, o FIS no social, o FIC na cultura, programas que também até hoje está na memória. O Festival América do Sul trazia a nata da América do Sul na área da literatura, da gastronomia, da música, da arte, né? O Festival de Inverno de Bonito, temporadas populares. Nós investimos na cultura, no esporte, as federações tinham dinheiro para promover jovens, né? Criamos esses fundos com dinheiro carimbado. Rever isso, é possível voltar, não deve, é uma equipe especializada e nós temos. A mesma coisa, falei da infraestrutura, dos programas sociais, enfim, servidores públicos. Eu, quando recebi o governo, cara, 4 folhas atrasadas, nós terminamos 8 anos depois, pagando os melhores salários do Brasil para a educação, para a segurança pública. Recebi o Estado arrecadando em dezembro de 98, 45 milhões de reais de CMS. 8 anos depois, entreguei arrecadando 290 milhões por mês, sem aumentar absolutamente nada de CMS. Investimentos, o comércio, até hoje, encontro comerciante, Zeca, a gente era feliz, não sabia. Durante 8 anos trabalhamos sem terror fiscal, sem ser chantageado. Então, eu pedi a cada equipe dessa montar um programa, uma análise para formular um programa, ver o que a gente mantém e o que muda. Uma coisa, para me concluir isso, eu te digo com toda a serenidade, a nossa experiência acumulada, esse cabelo branco não é de graça, né? Nos permite ter uma visão do que nós fizemos, de onde que a gente errou e construir, se Deus quiser, um governo bem melhor. E a gente falou, você disse aí sobre a questão de dividir Campo Grande, né? E hoje o Brasil está dividido, né? Muito. E como que você vê, como que você se posiciona? Muito triste com isso tudo, né? Muito triste, porque eu acho que a ascensão da ultradireita, porque a ultradireita, e não tem problema nenhum ser de direita, ser de esquerda, é a liberdade que as pessoas têm de pensar, é esse mundo plural que a gente quer, né? Mas o que não pode é ficar propagando ódio, preconceito, matando as pessoas por assumir uma determinada posição sexual, ou pela cor, ou pela raça. Não pode. E me preocupa muito e me entristece. Eu acho que a alternativa, e por isso que eu tenho falado para todo mundo, entre a minha candidatura e a prioridade para um governo progressista, a minha prioridade é fazer Lula presidente da República. E toda essa situação hoje, ela se formou acusando o partido, o PT, de corrupção e etc. E não restou absolutamente nada de prova. Cadê as provas? Você acha que eles não teriam mostrado se tivessem achado, porque não acharam e não tem a conta do Lula, ou dos filhos do Lula, ou da finada Marisa, no exterior ou em qualquer outro lugar, os bens, o patrimônio?
Até hoje a gente vê, o Lulinha tem uma fazenda, não sei, de 500 mil, umas coisas malucas. Cadê? Quem que prova? Onde que está a riqueza do Lula, minha? Eu convivo com o Lula. Aquele sítio lá, eu passava final de semana, uma vez por mês, o Lula e Dona Marisa, que adorava a Dona Gilda e Gilda ela, nós íamos para o sítio. Tem nada, absolutamente nada. Nós que levava a cervejinha para a beira do lago, não pegava peixe nenhum para conversar, fiado, sabe? Então, assim, a condenação sumária feita por um grupo que estava a serviço de um projeto político, que está aí o resultado muito triste para o Brasil. Zeca, como que você analisa, sendo pré-candidato, estando essa questão resolvida, é o Putinelli novamente que está ali, como que você vê essa situação, além de estar ali Rose como pré-candidata, Marquinhos e a sucessão do Reinaldo que você bem elogiou nesse momento, que é o Riedel. Como que você vê a situação desses pré-candidatos? Então, se eventualmente, eu não estou abdicando, volto a insistir, eventualmente optarmos, o PT optar, por uma aliança, no sentido, eu acho que é correto esse pensamento também, não descarto de fazer um palanque mais forte para apoiamento à candidatura do Lula no Mato Grosso do Sul, nós vamos ter que escolher entre esses 4 candidatos. O Marquinhos Trade, já lançado pré-candidato a governador pelo PSD, o Putinelli pelo MDB, a Rose, que deve ir para a União Brasil, para o PP, não sei qual a opção, e o Eduardo Riedel no PSDB. Né? Vamos ter que fazer uma opção política. Evidentemente que isso vai depender, primeiro, quem é que está disposto a fazer o palanque do Lula? Segundo, quem desses partidos provavelmente pode ou não estar aliançado nacionalmente? Porque isso é um fato novo, felizmente, que acaba com aquela pouca vergonha, para não falar um palavrão, que eram chamadas coligações, que não tinha absolutamente nada de coligação, a não ser um amontoado de interesses individuais para ver quem que se elegia. Agora não. Agora, no mínimo, 4 anos, uma carta a compromisso, quase que, se não, um casamento de verdade, dizendo, vocês vão ficar juntos por uns 4 anos, e passa pela eleição de 2022. Por isso os partidos estão pensando muito. Aliás, por eleição de 24. Então nós temos que ver, tem inúmeras, e é assim mesmo a política, articulações acontecendo. Ontem eu conversava com a Tereza Cristina, eu tenho uma relação pessoal de amizade, gosto da Tereza, acho que ela faz um trabalho brilhante no Ministério da Agricultura, e ela me dizia, olha, Zeca, parece que está avançando a conversação, e a informação que eu tenho é essa, para o MDB possivelmente estar numa federação com o PT. Se isso vier a acontecer, evidentemente que eu tenho que discutir aqui. Me parece que já são 9 estados que optaram pela candidatura do Lula, além dos estados do Nordeste, mais o Pará, mais não sei outro. Nós vamos ter que discutir, temos que ter essa grandeza de fazer esse debate, essa discussão. Da mesma forma, os outros partidos, as outras candidaturas. Lula, presidente Lula, até onde eu sei, tenho conversado de vez em quando com ele, com liderança, insiste ainda na possibilidade de uma aliança com o PSD do Kassab. Se isso vier a acontecer, necessariamente nós temos que conversar com o Marquinhos, mesmo ele nos distratando, nos desrespeitando, mas nós temos que ter a grandeza de dizer, olha, aconteceu a federação, nós estamos juntos, o que dá para nós construir? Então nós temos que ter agora, continuar trabalhando, mas ter a dimensão de acompanhar o cenário nacional, que fecha em maio, para ver que aliança e que projeto que nós podemos montar. Eu acho, e estou empenhado nisso, junto com o deputado Wander, com os outros deputados, outras lideranças, nós temos que trabalhar agora para montar nossa chapa, que não é fácil. São 8 vagas mais 1. Então, nós temos que ter 9 candidatos a deputado federal. E são 24 estadual mais 1. Nós temos que ter 25 deputados e deputadas, candidatos e candidatas, 30% de mulheres. E eu sempre falo assim, nós temos que fazer isso com antecedência. Não dá para chegar no final e fazer, encher linguiça, pegar qualquer um a laço. Até porque você expõe a vida da pessoa, do companheiro, da companheira,
A pessoa entra e é normal e é bom que seja, ela acha que vai ganhar, ela se empenha, às vezes ela gasta, se compromete financeiramente, se compromete do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico, do ponto de vista familiar. Então nós temos que ser responsáveis com isso. Eu estou trabalhando agora, estamos com a agenda bem carregada para os próximos 2 meses, visitar 12 cidades, Dourados, Corumbá, Três Lagoas, Ponta Porã, Jardim, Naviraí, Maracaju, Cidolândia, Aquidauana, Coxim, Paranaíba, cidades polos, reunir a companheirada, poder situar do momento que nós estamos vivendo, ouvir eles do que poderia ser a perspectiva de um novo governo transformador do ponto de vista econômico e social, para dar dignidade, para gerar emprego, para fazer o Estado se desenvolver, mas também levantar nomes que têm um potencial para a gente eleger. Nossa meta tem que ser voltar a ter 4 deputados estadual e ter 2 federal. E vice, Zé, que vocês estão pensando nisso já? Então, nós estamos conversando, né? Vamos ter que ver se o PSB vai ficar, a coligação, né? Onde que vai estar. Eu tenho uma relação de apreço e, além de tudo, de respeito e de gratidão com o Ricardo Ayashi. Acho uma das grandes figuras. Teve no encontro do PSD com o Marquinhos. É normal, os políticos têm que se encontrar mesmo. Eu tenho conversado com o Ricardo. Nós ensaiamos a possibilidade de ter um projeto junto. Vai depender das condições daqui para frente. O Lula quer fazer mais ampla possível. E eu concordo com o Lula. Né? Acho que nós temos que tentar agregar todos os democratas. Né? Lula é muito inteligente. E uma frase dele fantástica. Se eu for procurar só quem votou contra a cassação da Dilma, nós vamos reduzir esse debate numa coisa muito menor. Então, esquece, vamos olhar para frente. Quem que quer construir um novo momento para o Brasil? Sem ódio, sem preconceito, de cidadania, de respeitabilidade e credibilidade internacional, de devolver cidadania, dignidade ao povo mais pobre, de dar oportunidade. Eu te confesso, cara, é muito triste para qualquer cidadão que sonha num mundo mais justo. Eu sei que para você, assim, até emociona a gente, ver cenas como aquela que nós tínhamos em Cuiabá, a família brigando para pegar um pedaço de osso. Não é justo um país com a riqueza como o Brasil, na sua produção agrícola, pecuária, enfim, dar essas condições que não são condições de vida tão injusta para uma grande parcela do povo. Zeca, você não vê a federação como uma forma de coligação também, essa federalização? Não, ela tem um sentido mais ajustado, né? Ela obriga os partidos a estarem juntos pelos próximos 4 anos. E cria penalização, não conheço a legislação como todo, mas até onde conversei com o deputado Ivan estuda muito isso, cria penalização para aquele que eventualmente quiser desistir. O que eu acho que é um aspecto positivo? Ela vai permitir, na eventualidade de uma eleição, no nosso caso do Lula, de poder trabalhar com muito mais tranquilidade os seus articuladores na Casa Civil, de construir uma bancada forte, se possível, majoritária na Câmara dos Deputados, no Congresso, de modo geral, para respaldar a aprovação das medidas de reformas estruturais que nós temos que fazer. Nós temos que botar o dedo na ferida. E sem apoio, sem maioria no Congresso, na Câmara, eu vivi lá 4 anos, a gente não vai conseguir, vai botar o Lula de novo no olho do furacão, seja na mão do Centrão. Lula fala uma coisa interessante, fala, governador come na mão do presidente, como o prefeito come na mão do governador, e o presidente come na mão da Câmara. E é verdade. Nós temos que rediscutir, propor uma reforma tributária. Não é justo a gente que tem um carrinho, ou que tem um salário, funcionário público, trabalhador da iniciativa privada, pagar 27,5% de imposto de renda. Os ricos não pagam nada. O ganho de capital, dividendo, juro, não é tributado desde a época do Fernando Henrique. Você tem um carrinho, você paga o IPVA. O cara que está lá em São Paulo, no Rio, os magnatas, não tem IPVA para um avião particular, para um jatinho particular, para um iate particular, para um helicóptero particular. Essa política tributária é perniciosa, é injusta.
Nós temos que repensar isso de forma equilibrada. Né? Ah, mas isso é coisa de comunista, talvez esse povo... Mentira! Os países da Europa Ocidental tributam a grande fortuna, a grande herança há muito tempo. É uma medida, os Estados Unidos é uma medida essencialmente capitalista. Né? Nós temos que repensar a estrutura fundiária do Brasil. É inconcebível o cara ter 50, 100 mil hectares de terra. Para quê? Eu tenho 200. Eu me sinto feliz. Com 1.000 hectares, se o cara produzir, tiver investimento, recursos, programas, o cara vive com dignidade. Eu conversava com um deputado lá de Santa Catarina, falou, Zeca, o cara lá em Santa Catarina tem 30 hectares, ele vive bem, o filho está na universidade, tem uma boa casa, tem um carro na porta. É para ser feliz não precisa muito. Não tem que rediscutir essa coisa, rediscutir a educação, né? Enfim, rediscutir o Brasil. Até se é que a gente quer, como queremos, diminuir esse tensionamento do ódio, do preconceito, da construção que nós queremos, de fato, de um país com cidadania plena. Falando em rediscussão, Zeca, esse caminho que a União Brasil tomou é um caminho que o PT poderia tomar, que outros partidos deveriam tomar, porque temos muitos partidos, né, Zeca? Eu acho inclusive, que as federações vão diminuir muito os partidos, né? Vão, com certeza, diminuir muito. É errado essa ideia de que a democracia pressupõe, acho que pode até pressupor. Nós três aqui temos a ideia de construir um partido, ótimo. Agora, vamos ver o desempenho desse partido. Não pode criar um partido por criar um partido. Daí ficar, de qualquer jeito, passa a ser a propriedade particular. Né? Acho que criar restrição, mecanismos que contribuam com a democracia, vai restringir 35 partidos, não tem quem faz maioria no Congresso. Né? Então, acho que tem esse sentido também. Zeca, eu quero agradecer, quero saber se você quer deixar mais algum recado. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Não tinha expectativa de que pudéssemos fazer um papo tão tranquilo assim. Claro que sempre é bom conversar. Eu tenho certeza que muita gente vai nos ver. Agradecer a ti, agradecer ao grupo, mas particularmente agradecer àqueles que eventualmente nos assistiram. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Zeca, se as pessoas quiserem entrar em contato contigo pelas redes sociais, como é possível isso? Como que acontece? É possível, nós estamos montando essa estrutura, né? Eu tenho meu Face, meu telefone é de domínio público, eu estou direto lá no PT, então no escritorinho que eu tenho aqui na João Cripa. Estou à disposição de quem quiser contribuir com alguma coisa. Zeca, quero agradecer muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado a você, querido. Obrigado a você. Dizem que uma boa entrevista parte do bom entrevistador. Parabéns pela tua cabeça. Muito obrigado. Gente, esse foi mais um episódio do podcast Entrevistando.